Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso mini curso gratuito de interpretação do eletrocardiograma normal, edição 2021, aqui do CardioSite. Eu me chamo Anderson Luiz e, dando continuidade ao estudo do ECG normal, chegamos à nossa nona videoaula em que nós veremos aí o estudo da onda P e do ritmo sinusal. Nesta videoaula você vai aprender a identificar corretamente, um ritmo sinusal no eletrocardiograma e vai aprender também a identificar as características normais de uma onda P, tá? Muito bem, a gente já viu em videoaula anterior que a onda P ela representa a despolarização atrial. Toda vez que a gente falar de despolarização, a interpretação que você deve dar a isso é o seguinte: se houve despolarização, houve contração. Então, quando a gente fala despolarização atrial, significa que houve contração atrial. Quando a gente falar de despolarização ventricular, você entenda que houve o quê? Uma contração ventricular, Da mesma forma, a repolarização significa o relaxamento, Ou seja, se a despolarização significa contração, ou seja, a sístole, a repolarização significa a diástole. Então, despolarização atrial, os átrios estão contraindo, repolarização, os átrios estão relaxando. Na despolarização ventricular, os ventrículos estão contraindo, na repolarização ventricular, os ventrículos estão relaxando, ou seja, está na fase de diástole. Então, a onda P, ela representa despolarização atrial, significa que houve contração atrial. Mas isso não significa necessariamente que o ritmo é sinusal, Esse erro que muita gente comete por aí, você agora não vai cometer. Por quê? Porque quando a gente tem onda P no eletrocardiograma, isso significa que houve contração atrial. Não significa que o ritmo seja sinusal, tá? A gente pode ter onda P, significando, mostrando que o ritmo é sinusal, e nos slides mais à frente você vai aprender a identificar o ritmo sinusal, Obrigatoriamente, para o ritmo ser sinusal, ele tem que preencher 3 características, no eletrocardiograma. A gente vai ver, lá na frente quais são essas 3 características, tem que preencher as 3 para a gente dizer que esse ritmo é sinusal. Então, se tem onda P, tem contração atrial. Pode ser que o ritmo seja sinusal, pode ser que o ritmo seja atrial, Porque o ritmo sinusal é aquele que o comando do ritmo está no nó sinusal. E o ritmo atrial significa que o comando do ritmo está no miocárdio atrial. Então, se tem onda P, significa que tem contração atrial, mas não necessariamente que o ritmo seja sinusal. Uma onda P normal, ela tem uma duração de 100 milissegundos em média, tá? Isso significa que tem aí, uma largura de 2,5 milímetros, 2 quadradinhos e meio, tá? Então a largura de uma onda P, em média, é de 2,5 milímetros no máximo, chega no máximo a 2,5 milímetros, e de amplitude, ou seja, de altura também. Então, na largura aqui da onda P, a gente tem no máximo 2,5 milímetros, que corresponde a 100 milissegundos de duração, e aqui na amplitude, ou seja, na altura, a gente também tem aí no máximo 2,5 milímetros, 2 quadradinhos e meio, tá? Nas precordiais direitas, V1, V2 e V3, mas principalmente em V1, a gente vai ver no slide a seguir, principalmente em V1, a onda P, ela pode ter essa morfologia que a gente chama de plus-minus, Que é uma onda P com uma fase positiva e uma fase negativa, tá? Então, muito bem, então a gente já viu que a onda P, é uma onda de despolarização atrial, O início da onda P representa a despolarização do átrio direito. Por quê? Porque quando o ritmo ele é sinusal, a primeira câmara a se despolarizar é o átrio direito. Por quê? Porque o nó sinusal, ele fica no teto do átrio direito. Então, o nó sinusal ele se despolarizando, logo em seguida se despolariza o miocárdio atrial, do átrio direito. Então, por isso que o átrio direito ele se despolariza primeiro, depois a onda de despolarização ela chega, no átrio esquerdo, tá? E aí a gente vê aqui que na onda P, o início da onda P representa a despolarização do átrio direito e o final representa a despolarização do átrio esquerdo. É claro que vai ter um período aí em que átrio direito e átrio esquerdo
vão estar se despolarizando ao mesmo tempo, tá certo? Ok. Aqui em V1, né, que é no plano horizontal, tá? Em V1, a onda P ela pode ter essa característica plus-minus, ou seja, uma fase positiva e uma fase negativa. Isso a gente compreende da seguinte forma. Por que que tem aqui uma fase positiva e uma fase negativa em V1? Né? V1 está aqui logo, né, de cara para o átrio direito. Então, quando, né, o átrio direito se despolariza, forma um vetor, né, que vai apontar para baixo, para a esquerda, né, e para frente, tá? E aí o que que acontece, né? No plano horizontal, né, V1 vai enxergar esse vetor o quê? Apontado para a esquerda e para a frente, né? E se está apontado para frente, né, está se aproximando de V1, V1 vai registrar o quê? Uma deflexão positiva. Então essa fase positiva aqui da onda P em V1 representa a despolarização do átrio direito, tá? E aí a onda de despolarização chega lá no átrio esquerdo, a gente já viu que o átrio esquerdo é a câmara mais posterior que tem no coração e o vetor de despolarização do átrio esquerdo vai apontar para a esquerda e para trás, né? Como vai estar apontando para trás, vai estar fugindo de V1, então a despolarização atrial esquerda vai ser representada por essa fase o quê? Essa fase negativa aqui, né, da onda P. Então uma onda P plus-minus, né, significa que essa fase positiva, né, é a despolarização do átrio direito e a fase negativa é a onda de despolarização do átrio esquerdo, tá? Muito bem. E a repolarização atrial, né? A gente falou, tudo que se despolariza tem que se repolarizar. E a gente falou assim, ó, despolarização é na sístole, né? Significa contração. E repolarização é na diástole, significa, né, relaxamento, tá? E aí o que que acontece? Quando, né, os átrios contraem, né, os ventrículos eles estão o quê? Se relaxando, né? E aí o que que acontece? Quando os ventrículos contraem, né, os átrios estão relaxando. Então, a diástole atrial, ela ocorre junto da sístole ventricular, tá? E aí o que que acontece, né? A sístole ventricular é representada aqui pelo QRS, né? É a onda de despolarização ventricular. Então essa onda de despolarização ventricular, ela ocorre ao mesmo tempo, né, que a repolarização atrial. E por conta da massa ventricular ser muito maior que a massa atrial, né, o que a gente vai ver no eletrocardiograma vai ser o quê? A despolarização ventricular. Isso significa dizer que a repolarização atrial ela ocorre, né, junto da sístole ventricular e ela fica aqui totalmente escondida dentro do QRS. Por quê? Porque o que predomina é a maior força vetorial e a maior força vetorial, é claro, é a sístole ventricular, tá? Então, ocorre repolarização atrial, só que essa repolarização atrial ela é invisível porque ela fica escondida dentro do QRS. Muito bem, quais são os critérios para a gente dizer que um ritmo é sinusal, né? Eu disse que existem 3 critérios e para a gente dizer que o ritmo é sinusal, esses 3 critérios obrigatoriamente precisam ser preenchidos, tá? Não basta um critério nem 2, né? São necessários o quê? Os 3 critérios preenchidos para a gente dizer que o ritmo é sinusal, tá? Então vamos lá. Primeiro critério, a orientação da onda P no plano frontal, né? O plano frontal a gente já viu, que é a rosa dos ventos, né? O sistema hexaaxial, tá? Eu sugiro que você desenhe esse sistema hexaaxial, né? Coloque lá todos os vetores, né? Todas as derivações, desculpa, todos os ângulos, tá? Numere todos os ângulos, desenhe isso repetidas vezes para você memorizar esse sistema hexaaxial, tá? Então, uma onda P, né, sinusal, o primeiro critério que o eixo da onda P tem que estar entre 0 e mais 90 graus, tá? O eixo da onda P tem que estar entre 0 e mais 90 graus. A gente pode simplificar isso dizendo o seguinte, que para um ritmo ser sinusal, o primeiro critério é que a onda P ela seja positiva em D1, né?
seja positiva em D2, positiva em AVF e negativa em AVR. Se a gente tiver aí uma onda P positiva em D1, D2 e AVF, negativa em AVR, com certeza o eixo da onda P está entre 0 e mais 90 graus, tá? Então é assim que a gente identifica de forma bem rápida uma onda P entre 0 e mais 90 graus, né? Então, repetindo, né? A onda P, para estar entre 0 e mais 90 graus, ela tem que ser positiva em D1, D2 e AVF e negativa em AVR, tá? O segundo critério, né? A onda P, ela tem que manter a mesma morfologia numa derivação analisada. Então a gente pega aí sempre uma derivação longa, né? Como por exemplo D2, né? Uma derivação longa, e a gente olha a morfologia da onda P e vê se essa morfologia ela se modifica ou ela se mantém. Para ser ritmo sinusal, né? Esse segundo critério precisa ser preenchido, ou seja, a onda P ela tem que manter a mesma morfologia numa derivação analisada, tá? O terceiro critério, né? Cada onda P tem que conduzir um QRS, né? Então a gente tem onda P, despolarização atrial, e logo a despolarização ventricular. Então onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS. Ou seja, cada onda P tem que vir seguida de um QRS, né? Por isso que a gente diz que tem que ser conduzida aí por um QRS. Então, onda P, QRS, tá? Então, esse é o terceiro critério para a gente dizer que um ritmo ele é sinusal. Muito bem, então vamos falar aqui critério por critério, né? Então esse primeiro critério aqui a gente já viu, né? Que a onda P para ser sinusal ela tem que estar entre 0 e mais 90 graus aqui no plano frontal, tá? No plano frontal, que é, né, aqui o sistema hexaxial, né? Como é que a gente identifica rapidinho uma onda P entre 0 e mais 90 graus? A gente olha as derivações D1, D2 e AVF, e a onda P ela tem que ser o quê? Tem que ser positiva nessas três derivações e tem que ser o quê? Negativa em AVR, né? Isso se dá pelo seguinte fato, né? O eixo, né, resultante da despolarização da onda P, né, ela aponta aqui para baixo, para a esquerda, e um pouquinho para frente, podendo estar um pouquinho para trás também, né? Então, essa resultante vetorial de despolarização, né, atrial, né, ela fica apontada para baixo, para a esquerda, um pouquinho para frente, podendo estar um pouquinho para trás também, né? Então, se está aqui apontando aqui para baixo, para a esquerda, né, as derivações D1 que está aqui, D2 que está aqui e AVF que está aqui, né, D1, D2 e AVF, elas obrigatoriamente têm que ser positivas. Por quê? Porque ela enxerga esse vetor aqui, né, resultante da despolarização atrial, o quê? Se aproximando. Então essas derivações, né, registram uma onda P positiva, tá? E a VR que está aqui em cima, ó, a VR está aqui em cima, né? Está aqui em cima, a VR está aqui, tá? Então tá do lado oposto, né, a direção aí da resultante de despolarização atrial. Então, obrigatoriamente, o que? A onda P em AVR, ela é o que? Ela é negativa, tá? Então, sendo a AVR negativa, né, D1 positiva, D2 positiva e AVF positiva, obrigatoriamente o eixo está o quê? Está entre 0 e mais 90 graus. Então, esse é o primeiro critério aí para a gente dizer que o ritmo é sinusal, tá? E outro critério é o seguinte, né? O segundo critério, né? A onda P ela deve manter a mesma morfologia numa derivação analisada, tá? Então a gente pega aí uma derivação longa, né? Como por exemplo D2, e a gente olha aí a onda P, né? Batimento a batimento atrial. Então a gente tem aqui, ó, essa onda P é igual a essa, que 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 é igual a essa. Então a gente percebe que a onda P mantém aí a mesma morfologia, né? Numa derivação analisada. Agora perceba aqui esse outro exemplo que eu trouxe aqui. Olha, essa onda P aqui, ela já é diferente dessa onda P aqui. Olha a morfologia diferente, que é diferente dessa aqui. Opa, então não está mantendo a mesma morfologia. E basta um critério desse, né, que não seja preenchido para a gente descartar o ritmo como sendo sinusal. Então aqui a gente já descarta aqui o ritmo sinusal. Por quê? Porque a onda P ela muda de morfologia aqui de batimento a batimento, tá? E aí o terceiro critério, né, que tem que ser preenchido é que, né, cada onda P tem que conduzir um QRS, ou seja, cada onda P, né, segue logo depois um QRS. Então aqui, por exemplo, ó,
Essa onda P aqui conduz esse QRS, essa onda P conduz essa onda P conduz essa onda P conduz esse, mas opa, essa onda P aqui não conduz nenhum QRS, ou seja, essa onda P aqui, ela foi bloqueada, né? E se a gente tem aqui onda P sem conduzir QRS, então a gente também já pode descartar, né, um ritmo como sendo sinusal, porque para ser ritmo sinusal, esses três critérios obrigatoriamente precisam ser preenchidos, tá? Então aqui, olha, perceba, esse eletrocardiograma, né? Primeiro critério, o eixo da onda P no plano frontal tem que estar entre 0 e mais de 90 graus. Para isso a gente olha o quê? Onda P em D1, D2 e AVF e também AVR. E essa onda P ela tem que ser positiva aqui, como está aqui em D1, positiva em D2 aqui também está positiva, positiva em AVF aqui também está positiva e tem que ser o quê? Negativa em AVR e aqui está negativa. Então o primeiro critério foi preenchido. Segundo critério, uma onda P ela tem que manter a mesma morfologia numa derivação analisada. Então vamos pegar aqui D2. Então essa onda P tem a mesma morfologia dessa, que tem a mesma morfologia dessa, né? É claro que o melhor seria analisar numa derivação longa, né? Mas aqui a gente percebe que a onda P ela mantém a mesma morfologia, né, na derivação analisada, tá certo? E aí, então, o segundo critério também está preenchido. E o terceiro critério, né? Cada onda P tem que conduzir um QRS. Aqui também, ó, essa onda P conduz esse QRS, essa onda P conduz essa onda P conduz esse. Também, é claro, a gente precisava de uma derivação longa, né? Para analisar melhor aí se cada onda P está conduzindo um QRS. Mas aqui perceba que os três critérios foram preenchidos. Então a gente pode dizer que este eletrocardiograma aqui, né? É um eletrocardiograma com ritmo sinusal, tá? Agora perceba aqui, né? Esse outro eletrocardiograma. Vamos ver aqui se esse ritmo é sinusal, né? Perceba aqui que a gente tem o quê? A gente tem uma onda P, né, nesse eletrocardiograma, né? A gente vê que tem onda P. E aí, esse ritmo é sinusal, né? A gente já viu que para o ritmo ser sinusal, né, a gente precisa aí ter os três critérios preenchidos. Então vamos lá, vamos ver, né? A onda P ela tem que ser positiva em D1, D2, né? E AVF e negativa em AVR. E aí você olha aqui o seguinte, ó, a onda P aqui, a gente quase não consegue enxergar. Por quê? Porque ela está o quê? Isoelétrica, né? Tá aqui isoelétrica. Em D2, ela tem que estar positiva. E aqui ela está o quê? Ela está negativa, né? Em AVF também ela tem que estar positiva. E aqui como tá, ela também está negativa, né? Em AVR tem que estar o quê? Tem que estar negativa. E aqui ela está o quê? Ela está positiva. Então, o primeiro critério, né, que é o critério aí do eixo da onda P, né, esse critério não foi preenchido, então a gente já descarta. Esse ritmo não é sinusal. Por quê? Porque o critério aí, né, do eixo elétrico da onda P, né, não está entre 0 e mais 90 graus, tá? Os outros critérios, você perceba aqui que até eles são preenchidos, né? Então, por exemplo, aqui, vamos pegar essa derivação aqui longa aqui, né? O segundo critério é o seguinte, a onda P tem que manter a mesma morfologia na derivação analisada. Essa onda P aqui é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Beleza. E o terceiro critério é cada onda P tem que conduzir um QRS. E aqui a gente olhando, né? A gente tem uma onda P sendo conduzida por um QRS, tá? Então, assim, a gente tem dois critérios preenchidos, mas o primeiro critério, que é o critério do eixo, não foi preenchido, então a gente não pode dizer que esse ritmo é sinusal, né? Na verdade, aqui esse ritmo é atrial, né? Quem está comandando o ritmo cardíaco aqui é o miocárdio atrial, não é o nó sinusal, tá certo? Muito bem. Então aqui a gente já viu, né, que a despolarização atrial, né, no ritmo sinusal, a resultante da despolarização atrial, ela vai apontar para baixo, para a esquerda, podendo estar um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás. Isso, né, vai deixar a onda P em D1, D2 e AVF positiva, né, e a onda P em AVR negativa, a gente já viu isso. Mas perceba que naquele eletrocardiograma que a gente viu, né, a onda P ela é isoelétrica em D1, ela é negativa em D2, AVF, D3, e ela é positiva em AVR. Isso significa, né, que a resultante de despolarização
atrial está apontado para onde? Está apontado aqui para cima, né? Se está apontado aqui para cima, o que acontece? A onda P é positiva em AVR porque a resultante de despolarização atrial, né, está se aproximando de AVR, né? Essa resultante aqui é perpendicular a D1, por isso que a onda P em D1 ela é isoelétrica, né? E nas derivações do plano inferior, quais são as derivações do plano inferior? D2, AVF e D3, né? D2, AVF e D3 que estão aqui embaixo, né, enxergam a resultante vetorial de despolarização atrial se afastando. Por isso que a onda P nessas derivações, né, naquele eletrocardiograma anterior, né, essa onda P ela está negativa nas 3 derivações, tá certo? Então, por isso que aquele ritmo ele não é sinusal. Por quê? Porque a resultante de despolarização está apontada para cima. Então, isso significa que o miocárdio atrial é que está comandando o ritmo cardíaco, tá? Então, aqui, ó, voltando para aquele mesmo eletrocardiograma, ó, perceba, onda P negativa em D2, D3 e AVF, positiva em AVR, né, e isoelétrica aqui em D1, tá? Então, o eixo de despolarização, né, a resultante de despolarização atrial, né, está apontada para cima, tá? Está apontada para cima. Por isso que o isoelétrico aqui em D1, porque está perpendicular a D1, né, e é negativa nas derivações do plano inferior D2, D3 e AVF, tá certo? Muito bem, então vamos fazer aqui uma questão de prova, né, que caiu no processo seletivo de residência médica, né, agora 2021, da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, tá? Questão aqui que deu muita discussão, né, e aí a gente vai ver aí como que foi cobrado esse assunto, né, do ritmo sinusal numa prova de residência, né? A questão foi a questão 41 e diz assim: são critérios para definir um ritmo como sendo sinusal, todos citados abaixo, exceto, né? Então, exceto ele quer aquela alternativa que não faz parte, né, do critério, daqueles 3 critérios lá que definem um ritmo como sendo sinusal. Ou seja, né, um ritmo para ser sinusal, a onda P, né, tem que ser positiva em D1, D2 e AVF, negativa em AVR, né? A onda P ela tem que manter a mesma morfologia na derivação analisada e para cada onda P tem que seguir um QRS. Esses são os 3 critérios que a gente define um ritmo como sendo sinusal, tá? Então vamos ver aqui as alternativas. Letra A, frequência cardíaca entre 50 e 100 batimentos. Não, né? Isso aí não é um critério para o ritmo sinusal, tá? Não é um critério, ele quer aí o exceto, não é um critério para o ritmo sinusal, né? A gente já viu lá que a frequência cardíaca não faz parte do critério, né, para ser ritmo sinusal. A frequência cardíaca normal, ela é de 50 a 100, né? Mas se o ritmo é sinusal e a frequência está acima de 100, a gente diz que é uma taquicardia sinusal. Se o ritmo é sinusal, né, todos aqueles 3 critérios são preenchidos, mas a frequência é abaixo de 50, a gente diz que é uma bradicardia sinusal, tá? Então a frequência cardíaca ela não define se o ritmo é sinusal ou não. Define se é uma taquisinusal ou uma bradisinusal, tá certo? Muito bem. Letra B. Cada onda P se seguir um QRS. A gente viu, né? Cada onda P tem que conduzir um QRS, então esse sim é um critério para a gente definir um ritmo como sendo sinusal, né? Letra C. QRS predominantemente positivo nas derivações inferiores. Não. A gente viu que QRS, né, é a onda de despolarização ventricular, não tem nada a ver aí com ritmo sinusal, tá? Então a letra C também não é critério para a gente definir um ritmo como sendo sinusal. Letra D, né? Ondas P de mesma morfologia. Sim, né? A onda P tem que manter a mesma morfologia na derivação analisada, então esse aí sim é um critério para a gente definir um ritmo como sendo sinusal. E letra E, onda P positiva em D1 em AVF, né? A gente viu também que né? A gente até viu sim, ó, positiva em D1, D2 AVF, negativa em AVR. Mas ela tem que ser positiva sim em D1 e AVF, então a letra E também é um critério para o ritmo sendo sinusal. Então perceba aí que a gente tem, né, 2 alternativas que não fazem parte, né, dos critérios, né, para a gente definir o ritmo como sendo sinusal. A gente tem aí a letra A, né,
que não é um critério, e a gente tem também a letra C, tá? Por isso, né, que como ele quer o exceto, né, ele quer aí a alternativa que não é critério pra gente definir o ritmo como sendo sinusal, e a gente tem duas alternativas aí, então essa questão, né, foi anulada, tá? Ela foi anulada, mas aí serviu pra gente aí treinar um pouquinho essa questão de identificar o ritmo como sendo sinusal no eletrocardiograma. Muito bem, então essa foi a videoaula de hoje. Chegamos aí à nossa 9ª videoaula de estudo do ECG normal. Eu espero que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima!